Onde está o bisturi elétrico? Que página que está da apostila? Alguém sabe? Bisturi elétrico. Lá no 25? Então tá. Aqui, ó. Anestesia. Então tá, na página 25 aí, pra quem quiser acompanhar na apostila. Falando do bisturi elétrico. Então, o que é esse bisturi elétrico? O bisturi elétrico, ele é um aparelho, né, que tem aí várias funções, entre ela cortar, fazer hemostasia, cauterizar conforme ele corta, né, porque ele é uma lâmina, ele serve aí para cortar, ao mesmo tempo ele vai cauterizando, evita aí o sangramento excessivo durante a cirurgia. Isso vocês entenderam, certo? Tá. Essas coisas aqui de coagulação, separação, fulguração, não vou contar de vocês. Aqui, placa de bisturi. O bisturi elétrico com sistema RENCE, a placa descartável de desconectar do aparelho gerador de vendendo corrente, evitando com o esquema da dinâmica. Então tá, então ele tem um aterramento, esse bisturi elétrico, justamente para não causar, ele tem um fio terra que a gente coloca, prende ele, tem tipo um tecidozinho que a gente prende em algum local aí para ele não, serve como fio de aterramento, para ele não causar queimadura e descarga elétrica nesse paciente. Lembra que eu expliquei que ele funciona, a placa dispersiva, essa placa que a gente fala, o nome dela é placa dispersiva. Porque a corrente elétrica que é enviada ali para realizar o corte, fazer com que o aparelho funcione, ela atravessa todo o corpo do paciente e se dissipa lá na placa, certo? Por isso que essa placa ela é tão importante. Essa placa, eu tenho que manter ela embaixo do paciente, né? Eu não posso deixar nada de conteúdo líquido em contato com essa placa, porque senão ela pode queimar o paciente, que aí é condutor de energia. O que mais? Não pode estar molhado, tem que sempre manter ela embaixo do paciente. Lembra que eu falei uma coisa bem importante também, que entre o paciente e a mesa eu tenho que ter um lençol, certo? Um lençol, um campo cirúrgico, alguma coisa que a pele do paciente não esteja diretamente com a mesa, porque ela também é de aço. Então a única coisa que eu vou manter entre o paciente e o lençol é essa placa, tá? Então o paciente, a placa, o lençol e a mesa. E aí os outros, a gente no caso sempre testa esse aparelho antes do procedimento da cirurgia iniciar, para ver se ele está ligando, né, se ele está funcionando adequadamente. Eu vou providenciar aí uma ponta adequada, de acordo com o que o médico cirurgião aí vai fazer e solicitar. Existem vários tamanhos, vários tipos, quem solicita aí é o cirurgião. E aí eu sempre mantenho, lembra que eu falei que ele tem um pedal também? Esse pedal ele mantém próximo ao paciente. Teve um vídeo que a gente viu que dava para ver certinho, quando ele fazia um barulhinho de que estava funcionando, ele usava. Quando ele parava de usar, parava o barulho, né? Ele parava de funcionar. Por quê? Porque ele controla aquilo ali no pedal, no pé, então esse pedal tem que estar próximo ao paciente, aliás, ao cirurgião. Qual que é a pergunta da apostila? Cuidado. Tudo isso que eu falei é cuidado. Professora, mas não está escrito. Então tá, eu expliquei, vocês têm que pôr no papel para a gente for corrigir para quem não conseguir definir. Também cuidados especiais para os pacientes por de marca-passo. Isso. Aí no marca-passo, lembra que eu falei para vocês, paciente que tem marca-passo, como o marca-passo ele também é elétrico, conforme a gente gera uma corrente elétrica aí, devido ao uso do bisturi, eu interfiro aí nesse marca-passo, eu posso interferir. Eu posso modificar a frequência que está estipulada ali naquele aparelho que está infiltrado dentro do paciente. Então esse
cirurgia, aliás, quando marca a cirurgia, tudo no dia lá, a médica liga aí a médica ou a equipe de enfermagem liga para o profissional responsável aí da marca do aparelho. Lembra que eu falei que todo portador de marca-passo tem uma carteirinha com tudo descrito, quem é o fabricante, data de validade, data de colocação, nome completo do paciente. Essa carteirinha ele leva para onde for. Se ele for no banco, ele tem que apresentar. Se ele for de andar de avião, enfim, for fazer algum tipo de exame, ele tem que apresentar, porque nem tudo ele pode, por conta da interferência que causa no aparelho. A mesma coisa é com o bisturi. Aí o que acontece? A gente entra em contato com o fabricante manda um representante da empresa até o hospital, antes do paciente subir até o centro cirúrgico, ele vai com o aparelho lá no quarto e coloca o aparelho de um modo que não atrapalhe o paciente e que não interfira na cirurgia, tá? E aí o que acontece? O paciente vai, faz a cirurgia, após a cirurgia a gente volta a tornar para esse representante, ele vem até o hospital e liga o aparelho aí da forma que o paciente está acostumado, tá? Então o paciente com marca-passo, ele jamais pode subir para uma cirurgia sem que haja aí um controle desse aparelho antes. Tá? E só quem mexe é o representante da empresa. Ninguém põe a mão, é só ele. Ok, acho que deu pra falar tudo. Aqui tem coisas que a gente... O quê? O que você não entendeu? Mas o que você não entendeu? Tudo. Fala tudo. Maria, tá, o representante vem e mexe no marca-passo. É isso? Isso. Só isso, não, é que vocês, pensa, eu tô explicando, vou falar de novo. O marca-passo, o que acontece? A energia do bisturi pode interferir na energia. Então, o que do marca-passo? O marca-passo, ele é programado. Então, ele bate, sei lá, entre 60 e 70 vezes por minuto para o paciente. Isso é o normal para ele. Durante a cirurgia, ele vai aumentar esse tempo de modo que não interfira no procedimento. É como se esse marca-passo estivesse desligado. Ele fica num modo em que ele só funciona caso o paciente parar, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque ele não interfere. Ele está totalmente desligado? Não está totalmente desligado. É uma forma lá, é um modo que na verdade a empresa entende lá para programar. Só que é eles que programam. Ele programa esse aparelho, vai colocar lá um papelzinho, vai imprimir um papel no aparelho dizendo que o aparelho foi reprogramado. Ele vai para a cirurgia, acabou a cirurgia, a gente liga novamente para ele, ele vem e coloca o aparelho para funcionar conforme o paciente está acostumado. Volta a funcionar de maneira normal para aquele paciente. Por que tudo isso? Porque tudo é o quê? Eletricidade, é energia que está acontecendo ali. O aparelho também funciona da mesma forma. E um pode interferir no outro. É que nem sinal de celular. Não tem local que a gente é proibido usar o celular, por exemplo, dentro de um avião, não pode usar o celular. Por quê? Porque ele interfere no comando lá da aeronave. Todos os aparelhos vão interferir, pode ser que não interfira. Mas eles pedem o quê? Para que desligue, porque aquilo pode atrapalhar. A mesma coisa é com o marca-passo. Isso, como se fosse isso. É que assim, o marca-passo tem em que ele vai funcionar. Ele é que trabalha totalmente pelo paciente. Ele é que dá os comandos aí, dá o impulso para o paciente ter o batimento cardíaco. Em outros pacientes, não, ele usa o marca-passo como uma prevenção. O coração dele ainda bate. Às vezes esse coração falha, aí o marca-passo não bate por esse coração, tá? Então, quando ele é acionado, justamente seria mais ou menos isso. Ele põe ele numa forma neutra, e onde ele consiga funcionar caso necessite, mas assim, ele não aparece, ele fica neutro como se fosse o modo avião do celular. Entendeu? Para ele não interferir aí nem no aparelho, nem o aparelho interferir no celular. Não vou perguntar na prova, só para vocês entenderem. É que não caiu no questionário, eu acho, aí vocês não acham a resposta, aí vocês ficam doidos atrás da resposta.
resposta, né? Então a resposta seria isso, tem que pôr com as palavras, porque infelizmente não tem essas palavras. Tem muita coisa até que às vezes não tem exatamente descrito na apostila, mas que quem assistiu a aula, prestou atenção, consegue escrever com as próprias palavras. Eu não ligo a gente se escrever, por exemplo, na hora da prova, com as próprias palavras, desde que esteja dentro daquilo do conteúdo. O que foi? Isso daqui vai ser gravado no meu cérebro. Ah, que bom. Ela tem um chip que depois ela implanta lá dentro. Vocês nem sabem. Aí ela entra em banho, né? Vamos lá, CME. Por isso que eu acho que fica, né? Serelepe na hora da prova. Acho que eu Gente, a aula a gente está estudando aqui, não é de mim. É sobre aula. Tenho, eu posso enviar. Ou ímpar vermelho. Os dois. Moderna, né? Sou moderna. Ó, continuando. Agora vamos passar para a parte do CME. Alguma dúvida do bisturi? Cuidados com o bisturi? O que é? Não, aí você tem que desenvolver com a Ana esse método de... Tô brincando. Eu vou corrigir o questionário e a gente tenta pôr aí na folha para quem não conseguir. Tá? Ó, CME. O que é mesmo a CME? Isso é hora. Tá, mas a tripla tá, eu já sei. Agora eu mudo a pergunta. O que é uma central de material e esterilização? Muito bem. Então é um setor do hospital onde vai ser esterilizados materiais de uso hospitalar, evitando assim a contaminação, né, por meio desses artigos, certo? Diminui um pouco, essa resposta está muito grande. É a primeira. Ó. É a três? Então tá, então uma das principais funções aí do CME é o quê? É realizar a esterilização. E o que seria essa esterilização, né? A gente tanto fala. A esterilização é um processo empregado para eliminar micro-organismos nas formas vegetativas esporuladas, substâncias ou materiais. Ou seja, é um processo, né, que a gente já sabe que ele tanto faz, pode ser químico como pode ser físico, de esterilização. 24. E vai eliminar todo tipo de micro-organismo vivo dos materiais, certo? Então, é um método mais seguro aí de limpeza, na verdade, a esterilização seria o processo mais seguro aí para a eliminação desses micro-organismos de qualquer peça, tá? Mas o que eu colocasse na frase é deixar estéril e com isso evitando infecções cruzadas, tá errado? Então, é um processo que pode ser químico e físico, né? É um processo empregado para eliminar os micro-organismos. Peraí que eu vou voltar aqui. Peraí que eu volto Tá aqui. errado se colocar nessa parte? Não, tá certo. Tá certo. Ela quer mais coisas, mas dá. Professora, é o setor, eu coloquei, é o setor hospitalar responsável pela esterilização de materiais. Tá, ô pessoal, eu não tô corrigindo, eu tô revisando a matéria. Aí vocês souberam que ficam muito preocupados com isso. A gente responde no final da tarde. Então tá, todo mundo entendeu que a esterilização é o método mais seguro que é realizado aí nos materiais, eliminando Essa é a todo tipo 25, de forma tá? viva, de micro-organismos. Essa é a resposta da 25. Material, certo? O que é esterilização? Ela acabou de falar. Só que ela não falou para explicar o fluxograma. Ela não tá falando. Ah, desculpa. Ela não... Então tá, então a esterilização, quem é que vai ser responsável pela esterilização? A CME, a Central de Material, tá? Aqui, ó, falando aqui ainda um pouquinho mais, ó, se vocês forem ver, vocês vão encontrar um monte de definição aí, diferentes, mas o que vocês precisam entender é o que de fato significa e tentar pôr aí de uma forma mais completa e compreensível para o seu professor na hora da prova poder corrigir. É moleza, não é moleza não, você vai ter que ficar. Então a esterilização, ó, é a total
te falar bom dia porque você falou, senão eu ia falar boa tarde. Gentil. Tá aqui? Não, não tá aí nessa página não. Só achei que médico só na moda, assim. Nossa. Médico do que mesmo? Hã? É. Isso mesmo. Aqui, ó. A central de material de utilização é um conjunto de áreas destinadas onde minha filha passa. à Muito recepção, bom. limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição do material a todos os departamentos de um hospital, certo? As diferentes áreas do CME devem ser distribuídas de forma a permitir um fluxo de trabalho progressivo, em linha reta e sequencial, do expurgo até a área de distribuição, com o objetivo de reduzir a possibilidade de contaminação. O que seria isso daqui? O fluxograma aí da CME. Então, o que é o fluxograma da CME? É isso aí. É um fluxo em que o material, ao chegar no CME, ele vai seguir até ele poder ser distribuído novamente. Ou seja, ele entra por uma porta, segue em linha reta, passando por todos os processos, até a distribuição, certo? Então, ele entra pelo expurgo, passa aí pelas áreas correspondentes até chegar à área em que ele já está estéril, limpo e guardado para ser distribuído. Vocês entenderam, né? Entendi. Pra que tudo isso? Por que isso? Micro-organismo? Desculpa, Regina, não deixa eu falar. Para eliminar os... Para que eu evite o cruzamento do material sujo com o material limpo. Para mim evitar o quê? Infecção cruzada, né? Eu evito que um material que já foi limpo entre em contato com aquele material que ainda vai ser limpo ou está sendo limpo, enfim. Então, evita-se esse cruzamento, certo? Ah, resposta muito grande. Me explique o Então, aí a fluxo. CME acaba tendo um papel bastante importante, né? Porque ele contribui aí muito para o quê? Para o controle da infecção hospitalar. Por isso que é considerado um setor extremamente importante, que tudo deve ser muito bem organizado, tudo deve ser bem realizado dentro das normas, direitinho, para que evite aí a infecção hospitalar devido ao uso de artigos hospitalares, certo? Ah, então na importância se eu colocar só... os tipos de limpeza que eles... Agora os tipos de CME. Eu tenho aqui o primeiro tipo, que seria o centralizado. Esse centralizado quer dizer que o quê? Essa CME é responsável pelo material de todas as unidades do hospital. Então, todo o material do hospital é esterilizado em um único local. Professora, está tendo uma pequena discussão aqui. Vamos filmar. Parou. Ele é responsável pela limpeza, preparo, esterilização, guarda, distribuição e controle. Ou seja, todas as responsabilidades dessa limpeza até a esterilização é da central, ou seja, da CME centralizada. Esse é o mais seguro. Este sistema é o mais eficiente, seguro e econômico. Por que ele é tudo isso? Por quê? Centralizado. Regina está muito... Tudo junto feito com coração. Muito Não fraco. só por isso, que mais? Vamos lá. Pois todos os cuidados aí, ó, necessários ao material é processado em um só local. E o que mais? Além de eu ter esse material processado em um
ter um controle melhor de todos os processos que acontecem, eu consigo dar uma reciclagem por igual para os profissionais que trabalham ali, eu consigo acompanhar os processos, saber se nada está se perdendo, enfim, que eu consigo dar um treinamento para essa equipe. Então, por isso é que ele se torna mais seguro, tá? Por que mais econômico? Porque eu não preciso ter mais de uma máquina, aliás, a não ser, depende também do porte do hospital, mas assim, se tratando de maquinário, eu vou concentrar em um único local, né? Então eu consigo ter o quê? Menos custo, porque eu concentro tudo num local. Quando eu vou fazer uma carga aí de esterilização numa máquina, eu consigo completar ela. Se eu fosse em outro setor separado, talvez essa máquina ia funcionar, aquela e aquela ia funcionar tudo ao mesmo tempo, mas com cargas menores, vamos supor, sendo que eu poderia juntar tudo e fazer num único local, certo? Eu tenho aí equipamentos adequados, então aqui, ó, sob uma única orientação, cuidadosamente preparado para o pessoal treinado com reciclagem periódica. O descentralizado. As atividades características dessa central consistem em que cada unidade do hospital cuide do seu material. Não é um sistema seguro, nem tampouco econômico, né? Por quê? Porque eu tenho que ter ali os materiais disponíveis para que eu faça aquela esterilização ali no meu setor, né? Então, isso acaba se tornando mais caro, certo? Porque, além do mais, eu preciso do quê? De mais pessoas, porque como é que eu vou cuidar do material e ainda vou dar conta de todo o serviço ali da enfermagem em relação aos pacientes, né? Então, acaba saindo mais caro, eu tenho um custo de tempo aí muito maior. E ele é o mais usado? Não, ele não é. Eu pedi para riscarem esse negócio aqui, ó. Alguns hospitais. Aí tem o parcialmente centralizado. Como que vai funcionar esse CNE parcialmente centralizado? Parte do material é preparado. Neste sistema, parte do material é preparado nas unidades e enviado a CNE apenas para esterilizar. Ou seja, nós fazemos aí a limpeza, prepara esse material, inicia o preparo desse material. Quando ele já está limpo, ele é encaminhado para essa CNE apenas para quê? Para terminar o processo, fazer só a esterilização, tá? Alguns materiais a gente não vai conseguir fazer no setor, então esses que nós não conseguimos, aí ela é encaminhada e é feito todo o processo lá. Mas alguns ainda fica sob a responsabilidade do setor aí que usou. Aqui também, ó, tá falando que é um sistema que é mentira, já caiu em desuso. Então hoje o que se usa mais? Hoje, assim, o CME aí de opção, a escolha dos hospitais, é o central, é o centralizado, tá? Então eu tenho uma única central e ela é responsável por todos os materiais. Aí aqui tá falando, ó, que a descentralização, além de dificultar a padronização das técnicas, ou seja, lá no andar, no pronto-socorro, eles têm um modo de fazer a limpeza. Lá no centro cirúrgico, eles limpam de outra forma. E na unidade de internação, já é uma terceira forma. Então, isso daí eu tenho o quê? Eu tenho padronização? Não. Não. Isso daí dificulta. Agora, quando eu tenho uma central, né, uma centralizada, já não. É feito o processo de uma forma só, tá? De uma única forma. Quais são então as vantagens aí da centralizar? Padronização dessas técnicas de limpeza, de preparo e empacotamento, a fim de segurar o que? A economia de pessoal e material e tempo. De pessoal por quê? Lembra que eu falei agora? Se eu tenho aí, sei lá, 6 funcionários no setor com uma centralizada, eu vou precisar de mais funcionários. Vamos supor, se eu tiver um parcialmente ou descentralizado. Por quê? Porque eu acabo precisando de mais mão de obra, porque eu não consigo cuidar dos pacientes e ainda cuidar do material, tá?
eu consigo ver aquilo que precisa manutenção, tá? É mais